Namaskar, vamos lá mais uma vez. Hoje nós vamos falar um pouco sobre dois assuntos, né? Um é sobre a questão do nosso trabalho da violência nas escolas, como que a gente vai poder fazer, como que a gente vai desenvolver, de que maneira a gente vai fazer isso, tendo consciência de que eu acredito que seja um tema que não tem que ser trabalhado porque é março e a gente vai trabalhar no mês de março. Eu acho que é um tema que a gente tem que trabalhar o ano inteiro, porque são problemas que acontecem, desafios que acontecem na escola durante o ano inteiro e não apenas no mês de março. Então, na verdade, eu ia tratar desse assunto que é sobre a cartilha que eu enviei para você sobre a abordagem da violência contra a mulher no contexto da Covid-19 na sexta-feira. Mas, boa notícia, eu fui vacinada com a primeira dose da vacina, a AstraZeneca, mas eu tive uma reação bastante forte, né? Eu tive os sintomas, calafrio, febre, ânsia de vômito, ativou uma coisa em mim que é horrível, que é a síndrome do pânico, muitos pensamentos negativos e dor no braço, como estou sentindo até hoje, que para levantar fica doído e inchou. Eu tive umas reações que, segundo alguns amigos meus, isso é bom porque é sinal de que os anticorpos fizeram um efeito bacana. Eu não sei, não entendo essas coisas mais científicas. Mas enfim. E a outra parte do vídeo, que eu vou fazer dois, eu vou tratar da nossa apostila, algumas correções e falar mais um pouco sobre os temas para a gente dar por finalizada essa primeira apostila daquilo que eles chamam de primeiro bimestre, mas eu vou ainda instaurar algumas coisas nela, tá? Sobre a questão do nosso projeto, meu Deus, peraí. Peraí só um pouquinho. Sobre a questão do nosso projeto, a gente vai ver se consegue definir acerca dele o que a gente quer fazer na sexta-feira, que eu queria marcar um meet com vocês. E aí eu vou falando e vocês vão entendendo como. Então, na sexta-feira eu não consegui postar a aula, né? Como eu já disse anteriormente, em que eu ia trabalhar o projeto, né? Da semana da violência nas escolas. Vocês já leram aquela cartilha da violência contra a mulher no contexto da Covid, né? É preciso. A gente tem que saber que não perpassa só por aí os contextos de violência do qual a gente infelizmente está inserido e às vezes fazemos parte dele. Mas eu fiquei muito feliz com uma coisa. Ao fazer uma pesquisa no YouTube acerca da Semana de Violência na escola, eu acabei me deparando com várias matérias no SBT, por exemplo, na Globo, falando sobre um projeto de lei que foi aprovado. Eu vou postar, tá, para vocês, a respeito da educação, trabalhar a questão do desrespeito às mulheres, trabalhar a Lei Maria da Penha nas escolas, enfim, fazer essa abordagem. Quando eu pensei em trabalhar esse tema a respeito da violência, foi que eu vi que muitos professores iam trabalhar a questão do bullying na escola, da indisciplina, enfim. E a gente sabe que o contexto escolar, ele perpassa por todo o nosso contexto social, ou seja, do entorno não só da vida escolar, mas do contexto social, do entorno das escolas, das coisas que acontecem em casa, por exemplo, entendeu? Ou com os amigos, enfim, eu achei muito interessante ter assistido isso sobre a violência contra a mulher e ser esse projeto que está tramitando, né, esperando a aprovação desse ser presidente que desgoverna, na minha opinião, o nosso país, e a minha opinião ela é pessoal, ela não é uma questão ideológica, é uma questão do que eu vejo, do que quando eu tenho à minha frente 500 mil de pessoas sendo abatidas, mortas por um vírus, onde em muitos outros países
a vacinação já está acima da média e o número de pessoas vacinadas é enorme, eu tenho que assumir o fato de que eu considero esse governo um grande desastre. Mas a gente não vai falar sobre isso, que daqui a pouco vai falar que a professora não está dando aula de português, está sendo ideológica. Esse desenvolvimento educacional que quer fazer abordagem acerca da violência nas escolas, ele está visando o quê? Ele está visando uma melhoria da qualidade do ensino, embasada no enfrentamento dessas problemáticas mais recorrentes no nosso cotidiano, que é a violência, a indisciplina dos alunos, seja ele por bullying, seja ele porque traz de casa, seja ele por indisciplina, enfim. A gente vai trabalhar isso e ver como que a gente consegue verificar esses assuntos, né? A violência na escola pode ser uma construção coletiva, pode ver também que a gente tem o bullying e a gente tem a incivilidade, ou seja, quando a pessoa não consegue ser civilizada. A questão da indisciplina, a questão da violência gratuita, porque ela está em volta de um contexto de racismo, de preconceito, seja contra a mulher, seja contra a cor da pele de uma pessoa. O que a gente pode fazer para trabalhar isso? Como a gente pode ter uma educação pela não violência? A gente não vai, infelizmente, conseguir ter um planejamento enorme por causa dessa questão de estar sendo remoto, mas a gente vai ter que criar coisas, entendeu? A gente vai ter que ter essa intervenção entre a gente. E acho que isso pode ser bacana, pode ser uma maneira da gente conhecer um ao outro, da gente se conhecer, de eu conhecer vocês. Eu fiquei pensando quando eu entrei na escola para dar aula, né? Que a escola tinha uma rotina, a gente vivia contornando muitas dificuldades. Eu trabalhei no CIEP da Terra Prometida e lá os desafios apareciam mais, né? A gente celebrava algumas vitórias, mas a gente percebia que muitas coisas não iam bem. Essa escola que eu trabalhei, ela era igual a todas as outras e é igual também a um monte de outras escolas. Há uma palestra que diz que o índice de violência nas escolas públicas e particulares tem uma diferença de apenas 3%. Ou seja, vivemos todos essa problemática. Todas as escolas ocorrem situações de violência, incivilidade e bullying. Ponto. E violência contra a mulher. O que me deixava muito apavorada é que, embora isso tudo acontecesse, a escola continuava e continua com a sua rotina no meio da tempestade toda que estava caindo sobre a minha cabeça e na cabeça dos demais professores. E eu vi o quê? Um guarda-chuva da imobilidade. As pessoas não conseguiam se movimentar para que isso não continuasse. Tinha uma mobilidade, tinha sim, pouca, mas ela não era o suficiente. Esse guarda-chuva, na verdade, estava furado. E os problemas estavam inundando a escola, como acontece ainda na nossa escola e nas escolas de todas as outras pessoas, porque está trabalhando com o humano. E isso tem que causar incômodo. E quando a coisa incomoda, a gente tem que fazer o quê? Criar um fronte. Eu pensava que quando eu me tornasse professora, eu ia vestir uma roupa invisível, que eu teria superpoderes e que eu poderia mudar o mundo, entendeu? Se não pudesse mudar o mundo, que eu mudasse a educação. Olha que loucura. Eu achava que a escola fosse ser muito melhor do que a escola em que eu estudei. Então, nesse meu sonho, os alunos estavam sempre felizes, com vontade de aprender, a escola seria tranquila, enfeitada, cheia de festa, e os problemas ficariam do lado de fora, mas isso não é real, isso é utopia, isso é sonho. A realidade da escola é muito diferente daquilo que eu imaginava como professora, e sei que também, muitas vezes, daquilo que o cidadão imagina quanto aluno, quanto estudante. É muito diferente daquilo que ele imaginou, aquilo que ele presencia. Primeiro que nas escolas nós temos vários tipos de alunos, assim como também vários tipos de professores. E eles estão na escola por muitos motivos. Muitas vezes eles não estão lá porque eles estão com desejo de aprender. Às vezes eles se sentem pouco motivados para isso. Não têm vontade de aprender. Alguns têm comportamentos diferentes daquilo que a gente espera. Ele é agressivo, fala palavrão, faz provocações. E a gente, quanto professor, quanto funcionário, quando os alunos são diferentes desse contexto também, a gente fica
sem saber qual atitude tomar, o que fazer. A única coisa que a gente quer é se defender dessa tempestade e ficar de pé. Ter um guarda-chuva que não esteja furado, entendeu? Eu tive vontade nesses 30 anos, todos os dias, isso ocorre até hoje, de mudar de profissão. Dá um nó na garganta, sabe? A gente se sente meio decepcionada. Mas, na verdade, a gente estava despreparado para a realidade, que é a realidade. A gente foi movido e gerido por um sonho e não por esses sentimentos conflitantes. Então, a gente enfrenta essa situação ou faz de conta que ela não existe. Então, eu penso que o melhor é enfrentar esse desafio. Aí vem, então, como que a gente pode agir diante do quadro de violência cada vez mais presente na história, na escola e no seu entorno? O que nós, professores, pedagogos, funcionários, o que os pais podem fazer e devem fazer para enfrentar essas questões que se apresentam cotidianamente com muito mais frequência do que a gente imaginava acontecer? Eu entendo que muitos de nós não se sentem preparados para encarar esse tipo de desafio, porque a gente também não sabe desses enfrentamentos, mas é o momento da gente conhecer, da gente saber como isso acontece, por que acontece e como que a gente pode intervir. Nós como professores, vocês como alunos, porque a gente está aprendendo junto e a gente não vai poder mais fechar os olhos para esse tipo de conflito, né? Então, o que a gente vai fazer? O que eu pretendo? Pretensão, né? Eu vou enviar os vídeos que falam dessa lei, né, que está sendo preparada. A gente vai ter subsídios para a gente refletir sobre essas questões ligadas sobre a violência escolar, principalmente a violência contra a mulher, e dessa forma eu espero que a gente consiga se unir, né, e marcar um meet, uma reunião, onde a gente discuta essa questão da violência contra a mulher e as facetas que ela tem. Daí, a gente então vai preparar algum tipo de diagnóstico, que a gente chegue numa conclusão, ou colocar em prática algum plano de fazer um podcast, como eu falei anteriormente, ou uma dramatização, que vocês possam gravar um vídeo narrando alguma história, dando uma solução para o problema, mas a gente tem que ver primeiro quais são os conceitos. Aí eu vou mandar para vocês o conceito do bullying, da indisciplinidade, da incivilidade. O que a gente pode fazer quando a gente está inserido no contexto disso? Né? A definição dos conceitos. O que é cada coisa, isso que a gente vai ver. E como que a gente vai contribuir para minimizar isso que acontece nas escolas. Qual é o meu papel da escola disso, quanto aluno? Durante muito tempo a gente evitou usar o termo violência escolar, porque a gente achava que era pesado demais da conta, e é mesmo, né? Só que da década de 90 para cá, houve um aumento que envolvia violência, principalmente aquela que ocorria na escola. Então a gente tem que pensar nisso. Muitas vezes ela ocorre na escola, mas ela vem de um outro lugar fora da escola, que pode ser a rua, pode ser em casa. O conceito de indisciplina foi incorporado ao de violência. E além desse termo, violência e indisciplina, a gente tem outros novos termos, né, que são mais modernos, que se referem a antigos problemas e surge para fazer parte desse conjunto, que é incivilidade, bullying e violência contra a mulher. Então, eu vou colocar para vocês cada conceito desse, o que é. Vocês podem pesquisar mais, tá? Quanto conceito, eu acho que é interessante. Então, quando a gente tiver de posse desses conceitos, a gente vai começar a realizar uma discussão sobre esses termos, sobre seu significado, sobre sua abrangência. A gente tem que abrir esse caminho para dialogar. E a gente poder dialogar em casa, dialogar com um colega. Então, eu quero saber de vocês o seguinte: vocês têm aulas pelo Meet com todos os professores? É possível que a gente consiga marcar, por exemplo, uma aula das 3 turmas, das 6 turmas, que eu acho que é melhor, na sexta-feira que vem, agora dessa semana? Eu queria que vocês me sinalizassem. É possível marcar esse Meet com as turmas de 1001 a 1006 na sexta-feira, às 8 da manhã? Aí a gente faz 50 minutos de aula só para a gente discutir, se ouvir, se conhecer. Vocês podem sinalizar isso para mim?
Como que é isso? Os outros professores marcam aulas pelo Meet nesse momento? Vocês podem perguntar para eles se nesse momento eles vão enviar, porque eu vejo que a maioria envia coisa para vocês, mas a gente faz um Meet para que esse assunto possa ter mais fundamento teórico e não só banal, que a gente possa discutir se vocês acham isso relevante ou não também. Esse primeiro momento, por exemplo, dessa reunião, é muito importante porque a gente marca o início do problema. A forma como isso vai acontecer é que vai influenciar aquilo que a gente vai fazer depois. De que maneira a gente vai agir? Nós já temos o e-mail, que é aquele preto arquivo, para onde vocês podem enviar os trabalhos que se a gente fizer, a gente tem o Meet que a gente vai poder fazer reunião e a gente precisa se motivar para fazer isso. Para tanto, a gente vai precisar ler alguns textos, assistir alguns documentários, assistir alguns filmes. A gente saiu do ensino fundamental, gente, ensino médio é muito importante que a gente se faça presente, que a gente consiga estimular o nosso cérebro para as questões de fala e de escuta. A gente pode preparar a reunião, fazer cartazes para colocar, sabe esses cartazes que a gente coloca na internet? Pensei em a gente criar uma página no Face do primeiro ano, entendeu? E ali a gente colocar esses cartazes que a gente faz. O que vocês acham? Eu acho que a gente consegue um curtir o outro, um ver o trabalho do outro, entendeu? Aí a gente faz pesquisa. Pensei em paródias, que a gente adapte letra de músicas. Pensei em redações, obviamente. Enfim, dramatização, vídeo que a gente pode fazer, narrar a história. Pensei em muitas coisas, mas eu preciso conversar com vocês a respeito disso, porque são muitas sugestões que vêm à cabeça, né? Bem, e a gente também tem que tomar cuidado com aquilo que a gente vai postar, de que maneira, né? Não ser agressivo em momento nenhum, nem sensacionalista, porque eu acho que não passa por aí, mas a gente trabalhar com a verdade, né? E aí a gente tem a cartilha, eu não sei se vocês já leram, eu quero dar uma pincelada com vocês, né? Na cartilha, para a gente ver, né? A cartilha contra a mulher, gente, eu tô gravando isso ainda.